dízimo, né, Nilton? Eu estou igual o pastor, estou nem lembrando, porque Deus sustenta, Deus é maravilhoso. Mas você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pega em suas mãos, mas é importante, é um momento que, embora a gente confie no Senhor e saiba que é Ele que sustenta, a gente precisa entender que o dízimo e a oferta... irmãos, inclusive, eu aprendi a ouvir algo esses dias e eu queria compartilhar com vocês rapidinho. Olha que interessante, quando Jesus escolhe os 12, um deles fica responsável pela tesouraria. Quem era ele? Judas. E a Bíblia diz que Judas ficava com a bolsa. Então todo o recurso do ministério de Jesus ficava com Judas. Independente de quem Judas foi, beleza? Só estou te lembrando de que Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Então tudo aquilo que Jesus precisava fazer financeiramente, para quem que Jesus pedia um recurso? Humanamente. Judas. Quem estava com a bolsa? Quem estava com o dinheiro? Um exemplo, Jesus, Judas. Pega 2 moedas aí e ajuda aquela mulher lá. Judas, nós estamos precisando comprar alimento aqui que nós vamos sair, compra lá. Para quem que Jesus pedia? Para Judas. Nós fomos chamados como mordomos para cuidar, administrar tudo aquilo que Deus nos deu, inclusive as nossas finanças. Tudo que Deus nos dá financeiramente não é nosso, nós só estamos com a bolsa. Aí Jesus quer abençoar o irmão da igreja, para quem que ele vai pedir? Aí Jesus quer ajudar, Jesus quer fazer a igreja expandir, Jesus precisa estruturar um ambiente. Para quem que ele vai pedir? Quem que ele vai tocar? Eis-me aqui, Jesus, olha eu aqui. Então, irmãos, nós precisamos entender que esse é um chamado de Deus para nós administrarmos. Então, tudo aquilo que nós devolvemos, o dízimo, ele é uma ordenança, é um princípio, é honra, é obediência. Se eu não faço, eu sou infiel mesmo, porque eu preciso ser fiel. Mas eu só devolvo 10% daquilo que nem é meu. E a oferta parte daquilo que está no meu coração, que é proposto, amém? Então, que nós possamos aprender com isso, né? Que nós somos mordomos, estamos com a bolsa, os recursos do ministério de Jesus nessa terra estão conosco. Então nós precisamos abençoar, ofertar, devolver o nosso dízimo, para que haja mantimento na casa do Senhor e o reino dele cresça, amém? Então traga seu dízimo e a sua oferta, já está consagrado ao Senhor, abençoado, em nome de Jesus, você tem a liberdade. Pode ir dando glória, que é bênção. Como é bom, né? Eu falei, a bolsa agora está com a gente. Eu fiquei pensando nisso. Falei, que legal, Deus quer abençoar alguém. Vai lá, toca no seu coração, abençoa o irmão. Oh, Deus é lindo. Maravilhoso. Você que já está sentado ou que está se assentando, abra sua Bíblia em Números no capítulo 11. Aleluia. Números no capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios.
Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, em moinhos o moía, ou num grau o pisava. E em panelas o cozia e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Essa palavra que o Senhor confiou a mim pela misericórdia dele, há mais ou menos um mês atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava vindo para pregar e parecia que eu não sabia o que eu ia falar. E cheguei perto do Tiago e o Tiago falou comigo. Falei, o que eu vou fazer? Aquela ansiedade, aquele desespero que dá, né? Aí ele falou assim, prega números 11. E eu acordei e fui orar ao Senhor. E o Senhor disse, monta, e me deu um tema. Irmãos, estou um pouquinho agora na pele do pastor aqui. Não é uma palavra fácil de pregar, porque não é uma palavra que as pessoas gostam de ouvir. Mas é o que nós precisamos ouvir. Porque a palavra de Deus, ela é assim. Ela não vem para satisfazer o nosso ego. Ela vem para transformar a nossa vida. E toda transformação requer um período, às vezes, de dor. Então é necessário. Eu acho que é mais uma palavra de alerta do que exortativa, talvez. Então eu quero que você receba ela como um alerta. E deixe verdadeiramente o Espírito Santo de Deus trazer à sua memória tudo aquilo que Ele precisa trazer. Assim como Ele trouxe a minha ministrando, chorando, como sempre, orando, enfim. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida dos meus pastores neste lugar, porque eu tenho aprendido muito através da vida deles. E eu creio, irmãos, que a palavra do Senhor, ela já tem falado muito conosco. E vai falar hoje um pouco mais. Eu dei um tema, o Espírito Santo me trouxe esse tema. Pode colocar, por favor. Insatisfação gera... Vamos juntos? Insatisfação gera maldição. Isso queimou, doeu, ardeu, mas é necessário para que haja uma transformação em nós. E eu quero refletir nessa noite, nesse capítulo 11 de Números, nessa história de um povo, né, que nós sabemos que enfrentou diversas situações num deserto, um povo ali que passou diversas lutas, diversas situações, aonde Moisés deixa escrito esse relato para nós, futuras gerações. Escrito também para uma futura geração naquele tempo que iria tomar posse de uma terra, para que eles pudessem observar o Deus que cumpre, sustenta, que fala, sustenta e cumpre uma promessa. É o mesmo Deus que age com justiça, com autoridade quando as pessoas desobedecem às suas leis. Então o livro de Números, se você lê, ele não é um relato simplesmente de um censo, de filhos dos filhos, né, de pessoas, de contagem de pessoas. Ele é um livro que conta uma história, narra uma história, porque a contagem de pessoas naquele tempo era uma preparação para a batalha, era uma preparação para saber quem ia para a guerra. Então tudo tem um propósito, e é para nos mostrar muitas coisas também nos dias de hoje, né? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, 12, ele vai dizer assim, olha, tudo que foi escrito neste tempo, tudo que esse povo passou, serve de advertência e ensino para nós. Então nada do que está na palavra de Deus é em vão.
O Velho Testamento, ele é tão novo quanto novo, porque ele serve para nos ensinar muitas coisas. E Paulo vai complementar, olha, ele diz assim, é exemplo para nós e foram escritos para a nossa advertência. E ele diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Então já fala para esse irmão que está do seu lado assim, ó, essa palavra é para nós. É para nós. Não é para quem ficou, não. É para nós. Amém? Então vamos lá. Deus em todo momento conduziu o povo naquele deserto. Em todo o tempo Deus estava lá. Um povo escravo, liberto. Se quiser pode acender aqui, por favor, tá? Obrigada. Um povo escravo, um povo que sofria, que estava ali sendo maltratado, foi liberto depois de mais de 400 anos de escravidão por Deus através da vida de Moisés. E eles iniciam essa peregrinação até a terra prometida. Parece repetitivo, irmãos, mas o óbvio ele precisa ser dito. A gente precisa relembrar isso, porque a gente às vezes não consegue mensurar, estruturar a quantidade de pessoas, tudo aquilo que eles passaram, o caminho que eles traçaram, as adversidades que eles enfrentaram, mas principalmente os milagres extraordinários que eles viveram. Foram muitos milagres. Aquele povo tinha prova suficiente de um Deus presente, poderoso, que cuidava, que agia e que tinha preparado uma terra boa que emanava leite e mel. Um Deus sempre presente, que cuidava, que preparou o lugar, que tirou eles de uma escravidão para levar eles para uma terra boa. Não é assim conosco? Quem aqui Deus tirou das trevas, da escuridão e está nos levando para essa nova Jerusalém, para essa Canaã, para esse lugar onde lá vai emanar leite e mel, vai ser maravilhoso. Então nós também estamos nesse caminho. No deserto da vida, do mundo, das adversidades, nós precisamos nos identificar com isso. Por isso que Paulo diz que serve de ensino para nós, porque nós também estamos passando por isso. Estamos nesse caminho, rumo à nossa Canaã celestial. Amém? Só que no decorrer do caminho, o povo murmurou, o povo desobedeceu, o povo duvidou, o povo pecou. Agiu conforme não deveria agir. E uma caminhada, que parecia ser tão rápida, demorou muito tempo. Neste capítulo 11 de Números, o povo estava perambulando no deserto por 2 anos. 2 anos parece pouco tempo em vista dos 40 que foram. Mas 2 anos já era muito tempo em vista dos poucos dias que seriam aquela caminhada. Já se faziam 2 anos. E estava perambulando. E estava murmurando. E estava questionando, e estava reclamando, e estavam vivendo insatisfeitos. Vemos nesse trecho a insatisfação, o descontentamento de um povo falho e imperfeito contra um Deus perfeito. Contra um Deus que estava fazendo de tudo por eles. É como, queridos, se eles dissessem, olha, o Deus perfeito, o Deus santo, o Deus provedor, o Deus maravilhoso estava no meio deles, mas era como a insatisfação, era como se eles dissessem, Deus, o Senhor não sabe cuidar da nossa vida. Deus, o Senhor não sabe dar boas coisas para os seus filhos, porque a gente só tem esse maná. Insatisfeitos. Deus, o Senhor verdadeiramente acho que o Senhor não sabe nem o que o Senhor está fazendo. A insatisfação era como se eles dissessem isso para Deus. Essa insatisfação fez com que eles, como eu disse no versículo 1, se queixassem de suas dificuldades contra Deus. Irmãos, aqui eu não estou falando de queixas sobre situações, eu estou falando de queixas contra Deus, quem Ele é e o que Ele faz. E esse é o alerta de Deus para a igreja hoje. Cuidado com a insatisfação contra Deus e contra o que Ele faz.
Isso é muito sério, porque tem muitas pessoas que estão insatisfeitas. Tem muitas pessoas que vivem dizendo: Deus, por que isso acontece comigo? Que injustiça, Deus. É pesado, pastor. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Mas é bom, né? Quando um grita com a gente, é bom demais. Igual o pastor falou, a gente grita, não tem que gritar, é bom. Não para nós, é tudo para a glória de Deus, é maravilhoso. Deus, eu só estou comendo ovo, eu quero carne. Insatisfeito. Estou rindo de nervoso, sabe aquele meme, estou rindo de nervoso? É isso. Porque Deus fala com a gente primeiro. E a palavra do Senhor vai dizer que esses insatisfeitos receberam uma maldição do Senhor. Fogo desceu, queimou as extremidades do arraial. E eles nomearam aquele lugar como Taberá, porque a ira de Deus se acendeu contra a insatisfação deles. Mas nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Será que hoje em dia é diferente? Percebem que aqui, como eu disse, havia uma necessidade, embora ela não fosse vital, ok? Eles não estavam passando fome. Eles queriam comer carne. Não julgo quem ama carne. Mas não era uma necessidade vital. E eles começaram então a queixar contra Deus sobre algo que não era vital. Ou seja, eles estavam queixando contra o que Deus estava dando eles, porque eles já tinham que comer. Isso que é sério. Então o problema é muito mais sério, sabe por quê? Isso revelou, irmãos, na verdade, muito mais do que palavras, revelou a intenção do coração deles. A insatisfação. Revelou mais do que palavras, mais do que eles reclamaram. E é aí que nós não podemos esquecer. Antes da queixa, antes da murmuração sair das nossas bocas, Deus já viu e já sondou os nossos corações. Então, antes de você verbalizar, Deus já viu aqui, ó. E esse é o alerta de Deus para nós. Eu poderia só já fechar meu caderno aqui e ir embora. Cuidado com a insatisfação contra Deus, quem Ele é e contra o que Ele faz. Porque isso gera maldição. Gera maldição. E olha que interessante. Há uma diferença. Eu estou falando de insatisfação, certo? A Bíblia diz que eles também murmuraram. Mas há uma diferença de murmurar e estar insatisfeito. Por quê? Porque olha só, a murmuração é o quê? É o ato ou efeito de murmurar. É uma conversa entre muitas pessoas sobre algo sem importância. Rumor de teor maledicente, maldoso, falatório que deprecia, humilha algo ou alguém. Isso é murmurar. Queixas, murmúrios. Isso é a murmuração. Eles fizeram isso. Eles falaram mal de Deus. Eles humilharam. Eles queixaram. Eles falaram entre várias pessoas. Isso é murmuração. Mas olha o que é insatisfação. Insatisfação é desagrado, falta de satisfação, falta de contentamento. É um aborrecimento, uma frustração que surge quando os nossos desejos ou necessidades não são atendidos. Mas a insatisfação é um sentimento de desagrado e descontentamento. Então, aonde nasce a insatisfação? No nosso coração, porque ela é um sentimento. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? Todo murmurador é insatisfeito. Porque se a murmuração é a verbalização, já nasceu aqui. Amém? Mas nem todo insatisfeito é murmurador. Porque ele pode não verbalizar, mas Deus já viu. Sabe aquele insatisfeito que a pessoa fala assim: ô irmão, tá tudo bem? Sua casa? Ai, tá bem, glória a Deus. Será que é glória a Deus mesmo?
Ô irmão, e seu marido? Como é que tá? Sua esposa? Tá lá, glória, aleluia. Tá vendo aí, Deus? Isso aí, Lia, gostei dessa. Tá vendo aí? Pegar essa aí. Entende, irmão? Nem todo insatisfeito é murmurador. Às vezes ele vai se disfarçar de adorador. Tem insatisfeito disfarçado de adorador na casa de Deus e está achando que Deus não está vendo. Está achando que Deus não está contemplando todas as coisas. Entende? Que perigo. O que Deus quer alertar a igreja nessa noite? Não são diferentes. Insatisfação é um sentimento que nasce dentro. Tudo aquilo que pode sair fora daquilo que você planejou, desejou, pode gerar uma insatisfação. Mas cuidado. Existe aquela insatisfação, eu vou usar assim, boa. Entenda o que eu quero dizer, entenda. Sabe quando sua vida espiritual, um exemplo. Estou insatisfeito, eu preciso melhorar, preciso romper. Glória a Deus. É uma insatisfação boa. Não é verdade? Quero crescer, quero romper, vou ler mais a Bíblia, vou orar, vou jejuar. Estou insatisfeito com essa questão aqui, eu preciso organizar mais a minha casa. Estou insatisfeito, minha casa está bagunçada. Não estou insatisfeita com a casa que Deus me deu. Eu estou insatisfeito com a bagunça que está na casa que eu preciso arrumar. Entende? Então nós precisamos separar isso. Isso que eu quero que você permita o Espírito Santo sondar aí, passar uma sonda bem grossa, vou dizer assim, para doer na sua alma e você observar onde você está sendo insatisfeito. Se é com Deus, com o que Deus faz, ou se são com as circunstâncias que você sabe que você pode melhorar. Só que cuidado, porque a linha também é muito tênue, é muito fina. Mesmo tempo que você pode falar que você está insatisfeito com a bagunça, você pode virar e falar assim, Deus, mas essa casa também. Aí já virou insatisfação contra Deus e o que Ele te deu. Entende, irmãos? Vocês estão entendendo mesmo? Meu Deus do céu, deixa eu ver as horas. Glória a Deus. Insatisfação gera maldição. E eu quero trazer esse alerta. Desde o Éden, essa insatisfação já estava ali, na vida de Eva e de Adão. Porque a serpente, quando ela distorce, quando ela engana Eva, é como se ela pegasse a cabeça de Eva e falasse com ela assim, olha aquela ali, você tem esse monte aqui, mas olha aquela ali. Isso aqui não é suficiente, olha aquela ali. Sabe, é como se esse sentimento também tivesse entrado em Eva e em Adão, que comeu, gerando isso, como se, sabe por quê? Deus deu 2 ordens, foram 2 ordens, a gente foca na ordem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus, antes dessa, Ele deu outra ordem, comam de toda a árvore frutífera que está no jardim, pode comer de tudo, se satisfaça, tem tudo para você. Mas não foi suficiente. E aí a insatisfação vem, por quê? Porque a barriga da Eva, vou dizer assim, talvez estava vazia do que ela podia comer. Porque a gente só quer o que não pode se eu estou vazio do que pode. Eu só corro atrás daquilo que eu não tenho quando eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho, irmãos. Em nome de Jesus, isso é muito sério. Desde o Éden já estava lá, a serpente rondou, falou, Eva realmente, não, essa aqui que é boa. Não comi a de lá, tô com a barriga vazia. Vou comer essa daqui. Cuidado. Cuidado. Cuidado com a barriga vazia de Deus. Cuidado com a alma vazia que vai te fazer correr atrás daquilo que Deus não quer que você corra. A serpente tirou Eva e Adão daquilo que podia para levar eles para aquilo que não podia. Você percebe a estratégia de Satanás? Que hoje não é diferente. Ele quer te tirar daquilo que pode para te levar para aquilo que não pode. É a mesma coisa. Não mudou. É a mesma estratégia. Não tem como. Se vou até achar onde que eu estava aqui, eu tenho que falar tudo isso aqui, em nome de Jesus. Meu Deus, até
Nossa, falei, Felipe, faz uma arte aí, Felipe, e tal. E eu estava chorando, e eu não sei o que, faz uma arte pesada, porque eu estou aqui chorando, eu estou tremendo. Aí ele fez uma e me mandou. Eu falei, não, essa daí está muito satânica, está assustadora. Tira essa, muda. Nem sei cadê ele. Mas eu falei, não, essa daí não, mas essa até eu assustei. Parece que eu vou passar um filme de terror. Falei, não vou passar filme de terror. Gente, foi muito engraçado. Mas de verdade é porque pesou a palavra. É o peso da palavra. É o peso da palavra. Então, muito cuidado. Se Satanás conseguir te fazer ficar insatisfeito com o que Deus te deu, você vai ficar sempre correndo atrás do que Deus não te deu. Se ele conseguir fazer isso, irmão, deu ruim. Deu ruim. Sabe por quê? Porque a insatisfação, ela pode gerar em você cobiça. Pecado. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem servas, nem boi, jumento, nem coisa alguma. Querer o que Deus não me deu, consequentemente me faz desprezar o que Deus me deu. Eles tinham um maná, mas estavam com saudade de quê? Meu Deus. Pecado da cobiça. Tem um monte de gente insatisfeito com a casa que Deus deu, com a esposa que Deus deu, com o esposo que Deus deu, com o filho que Deus deu, com o emprego que Deus deu, com a empresa que Deus deu, com o ministério que Deus deu. Tem gente insatisfeito com a igreja que Deus deu. Tem. Insatisfeito. Tem gente insatisfeita até com o pastor que Deus colocou aqui. Tem. Só que isso, irmão, vai gerar maldição. Cuidado, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Então não fique insatisfeito com o pastor que Deus nos deu, porque isso gera maldição. Não fique insatisfeito com os líderes que Deus te deu nos ministérios. Irmão, isso é muito sério. Então, insatisfação vai gerar cobiça. Outra coisa que é insatisfação, olha, a insatisfação também nasce dos desejos e das influências mundanas no meio de nós. A Bíblia diz que havia um populacho ali que começou a reclamar querendo carne. O populacho, para você entender, era um povo misto, que estava ali no meio do povo. Sabe a galera, Maria vai com as outras? O povo saiu do Egito e a Maria vai com as outras foi junto. E 2 anos de caminhada, o populacho, nossa, tem esse maná. Ai, queremos carne. Nossa. Aí o povo de Deus, é mesmo, né? Só tem isso. Nossa, tô cansado de comer esse maná. Queremos carne. E a Bíblia vai dizer que eles falaram que até a alma deles, como é que é o versículo? Meu Deus, até esqueci. Quem nos dará carne para comer? Agora seca a nossa alma e nós não vemos coisa alguma senão este maná. Olha o desprezo com aquilo que Deus deu. Não tinha a carne porque Deus não deu. Insatisfeito com o que Deus deu, queria o que Deus não deu. Aí começa a lembrar do Egito, começa a lembrar da comida do Egito, da cebola, do pepino. Comíamos de graça. Que de graça? Era escravo. Tem nada de graça. Lembrou da comida e esqueceu do chicote. Lembrou isso não é possível. Aí eu te pergunto, qual que é o populacho que você está andando, que está te influenciando a ficar insatisfeito com aquilo que Deus te deu? Quem são os povos mistos que você está andando, ouvindo, absorvendo, participando, que está te influenciando e te mostrando? Que isso? Quero carne. Saudade do Egito.
Misericórdia, saudade da escravidão, saudade da dor, saudade da morte, saudade de tudo. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompe ou não corrompe? A Bíblia provando que corrompe. Satisfação com o tempo presente faz você olhar para o passado. Está insatisfeito com o tempo presente, começa a olhar para trás, de onde Deus já te tirou, já te libertou. Ah, não, mas está muito ruim, não estou ganhando dinheiro, não estou comendo nada, essa casa é ruim, meu carro é ruim, mulher está chata, com saudade quando era solteiro. Do Egito? Queima ele, Jesus, misericórdia. Quem nos dará carne para comer, meu Deus? Quem? Como se não tivesse ninguém, como se nada provesse para eles. Romantizaram a comida do Egito e se esqueceram da amargura da servidão. E é isso que muitas pessoas fazem hoje. Como eu disse, irmãos, a estratégia de Satanás ela é a mesma. Ela quer fazer você ficar insatisfeito com o que Deus te deu, para você correr atrás do que Deus não te deu. Aí, você vai querer até voltar para trás, para o passado. Insatisfeitos, desprezaram o maná. E a Bíblia, eu li até o versículo 9, que a Bíblia faz questão de mostrar como era o maná. Que coisa linda, que aparência linda, que sabor, que poderiam fazer várias coisas. Poxa vida, o maná que descia do céu, o pão vivo que desceu do céu. Israel tinha a provisão, tinha o pão vivo que desceu do céu, mas queria comer a carne do Egito. Meu Deus do céu, e hoje é a mesma coisa. O que nós temos hoje? O pão vivo que desceu do céu, Jesus, a sua palavra, a igreja, a comunhão, nós temos tudo isso, mas tem gente que está com saudade do Egito. Hoje nós temos tudo, nós temos a comunhão, nós temos tudo, mas tem gente que não quer estar aqui, não quer, está com saudade do Egito. Pão vivo que desceu do céu está aqui, está falando, está trazendo alimento, está trazendo maná, mas o povo está com saudade da carne do Egito. Meu Deus, cuidado, irmãos, porque insatisfação gera a maldição. Não se esqueça disso. Cuidado, insatisfeito. Você está gerando maldição para você mesmo. E por último, para eu finalizar, a insatisfação pode te levar para que brote Ratavá. A insatisfação pode te levar para que brote Ratavá. A insatisfação que veio trazendo desejo pela comida egípcia. A insatisfação que veio trazendo desprezo pelo maná, trazendo desprezo por quem Deus é e por aquilo que Deus faz. O descontentamento vai gerar mais uma maldição para aquele povo. Mais uma, já não bastasse a primeira, gera outra. A Bíblia vai dizer a partir do versículo 31 que Deus manda a carne. Codornizes, cai do céu, imagina aquela nuvem de codorna. Mas Deus diz para eles assim: agora vocês vão comer. Vai, é igual aquela mãe que o menino pede uma coisa e não come. Aí a mãe fala: agora você vai comer tudo. Aí Deus falou: vocês vão comer. Não vai comer um dia, 2 dias, 3 dias, não, vocês vão comer um mês. Um mês inteiro, até enjoar, enfarar. Estão querendo carne? Deus manda um mês inteiro a carne. Mas a Bíblia diz que a carne ainda estava nos dentes dele, entre os dentes. A ira de Deus se acende mais uma vez contra aquele povo. E a Bíblia vai dizer que Deus então fere aquele povo com uma praga muito severa.
E por causa dessa praga, muitos morreram. Muitos. E foram enterrados em Quibrote Hatavá. A insatisfação te leva para lá. Sabe por quê? Quibrote Hatavá significa sepultura dos desejos. Sepultura dos desejos. A insatisfação pode te levar para a sepultura dos seus desejos. Desejo sobre aquilo que Deus não te deu, por causa da insatisfação sobre aquilo que Deus te deu. Entende como é sério? Vocês conseguiram sentir o quanto isso é sério? Como a insatisfação, irmãos, pode trazer maldição sobre nós. Cuidado. Sepultura dos desejos. Cuidado com a insatisfação. Deus, Ele é santo. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele nos supre, Ele faz infinitamente mais, mas as pessoas ainda estão insatisfeitas. E é isso que o Senhor falava comigo e eu chorava. Que eu dizia, Senhor, o Senhor nos dá muito mais do que o que nós merecemos. Por que as pessoas são assim? Paulo vai dizer que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, querido. Porque Ele pode todas as coisas naquele que fortalece Ele. Assim temos que ser nós. Mas como, pastora, que eu aprendo a viver satisfeito? Se satisfazendo em Deus. Sobre quem Ele é e sobre aquilo que Ele faz. Só vive insatisfeito quem não se satisfaz em Deus. Quem não conhece a Deus, quem não vê os seus feitos, quem não prova da bondade, da misericórdia, da graça dEle. Esses são os insatisfeitos. E tem muitos. Muitos. Então, olha, um convite para você nessa noite é: se arrependa. Dá tempo de você fechar seu olho e falar assim: Deus, que insatisfeito eu fui, me perdoa. Deus, eu reclamei da minha casa, eu reclamei do meu marido, eu reclamei do meu trabalho, eu reclamei da empresa. Deus, eu estou insatisfeito com a igreja, com o ministério, sei lá com o que, irmão, em nome de Jesus. Se você puder, curva a sua cabeça, vou te dar uns 2 minutinhos, porque o Espírito Santo, Ele está neste lugar, e a palavra do Senhor, ela vem, ela é poderosa para entrar em nós, separar a junta medula, ela é poderosa para entrar em nós, sondar o nosso coração, a nossa mente, transformar, libertar, curar, restaurar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. Então se arrependa, confesse, suplique a misericórdia do Senhor nessa noite. Suplique e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Se satisfaça do pão vivo que desceu do céu. Cristo é a nossa fonte de satisfação. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, Senhor. Ah, Deus, oh, Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor nessa noite, sonda mentes e corações nesse lugar, ó Pai. Sonda, Senhor, conduza o teu povo ao arrependimento, ó Pai. Conduza a tua igreja, Senhor, a verdadeiramente se arrepender e se satisfazer no Senhor e naquilo que o Senhor nos dá, ó Deus. E como eu disse, serve para um alerta, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, Senhor. Então todos nós precisamos, ó Deus, nos satisfazer do Senhor, para que nós não venhamos viver insatisfeitos com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro. Renova-nos nessa noite, Espírito Santo, através do arrependimento, do perdão, ó Pai. Já não quero ser igual. Você pode cantar isso? Renova-me, Senhor Jesus. Pede ele, já não quero. Já não quero ser igual. Mais uma vez, renova-me. Renova-me.
Põe em mim teu coração. Põe em mim. Ah, Jesus, porque tudo dentro necessita, diz, necessita ser, sim, Deus, tudo que há dentro necessita mais. Renova-me, diga. Renova. Quero ouvir, igreja. Se Ele encontrar a verdade em você, Ele te renova hoje. Se Ele encontrar a verdade em você, Ele te transforma hoje. Aleluia. Porque tudo dentro de mim necessita porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Aleluias, aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Oh, glória. Eu quero orar pela vida da Renata. Por que eu quero orar pela vida da Renata? Porque Deus, Ele cuida de várias formas, maneiras. E hoje, né, através da vida da pastora Renata, Deus mais uma vez cuidou de mim. Por que Ele cuidou de mim? Porque Deus hoje quis usá-la para falar aquilo que até eu mesmo poderia falar, mas de uma outra forma. Mas por quê? Porque Deus quis mostrar que Ele usa cada um do jeito que Ele quer. Seja aparentemente nervoso ou não, mais ousado ou não, mais corajoso ou não, é o meio que Deus me usa. Mas a palavra é a mesma, né? E Deus é muito bom. Eu ia gritar lá, sabe o que eu ia gritar lá, mas me contive. Eu ia gritar isso aqui: Senhor, permita a pastora Renata sair viva hoje da igreja. Como Deus cuida, né, meu bem? Hoje pela manhã você foi minha terapeuta, minha psicóloga. Renata aí para pregar a palavra por Deus. E o que ela disse? Aquilo que sempre Deus tem falado através da minha vida. Eu fiquei ali pensando, Renata, antes de orar por você, fiquei pensando. Antes de Deus criar o homem, Ele preparou tudo para que o homem pudesse ter o do melhor. Então Deus criou os alimentos. Quando o homem peca, o Senhor é o primeiro a matar um animal para dar vestimenta ao homem. Eu fiquei ali me perguntando:
O povo insatisfeito. Será que esse povo acha que o primeiro Criador único, cozinheiro, igual a ele não tem, errou? Eu estou fazendo a seguinte pergunta: Deus errou no tempero do maná? Porque o que dá a entender, pastor Tiago, pastor Zito, membros, líderes ou não dessa igreja, é que todas as pessoas que procuram a comida do Egito, não é a de Deus, a do Egito, está dizendo que Deus não é um bom cozinheiro, que a comida dele é ruim. Aí Deus, como Ele é tão perfeito, sabe o que Ele faz? A mesma comida que teve lá no Egito eu vou fazer para vocês. Só que vocês vão ver uma diferença, que a comida do Egito vai levar você para a sepultura do desejo, mas a comida que vocês estão rejeitando, porque a carne de vocês querem, leva para a Nova Jerusalém. Eu sou mais ousado do que ela. Continue a comer a comida do Egito, que quando a trombeta soar, sabe para onde você vai? Continua a desejar a carne do Egito, a cebola do Egito, o abacaxi, as frutas do Egito. Continua, porque quando a trombeta soar, a comida do Egito tem um lugar para você. Agora a comida que é o próprio Senhor, é outro lugar que Ele tem preparado. Iremos para casa, mas vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor mais uma vez nesta noite, e agradeço ao Senhor pelo livramento que o Senhor me deu, pelo cuidado do Senhor, pelo escape que o Senhor me concedeu hoje. Pai, então eu peço ao Senhor, encoraja cada vez mais os pregadores dessa igreja, em especial a Renata nesta noite. Guarda ela, proteja ela, dela mais ousadia, mais coragem. Pai, que ela não venha temer aos homens, mas que ela possa temer ao Senhor. Pedro vai dizer isso, que nós devemos obedecer ao Senhor e não aos homens, Pai. Que a Tua palavra seja pregada, queira eles gostem ou não, Pai, queira eles ouçam ou não, aceite ou não, saberão que aqui passou homens e mulheres do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesta noite, encoraje os pregadores dessa igreja a pregar aquilo que o Teu Espírito conduzir, não aquilo que o Egito conduz. Não. Eu louvo a Deus por ter caído num dia de culto o jogo do Brasil. E eu vou ser ousado aqui, que o Brasil chega à final, porque vai dar no domingo, quase no mesmo horário. Quem é do Egito? Boa. Se o Brasil for para a final, não vai ter culto de manhã, só à noite. Só 5 bateu palma. Top. Eu vou estender não, que Deus te usou para me dar livramento. Depois eu estou entrando. Fica de pé. Pai. Mas qual que é a fala? Não tem nada a ver. Quem é do Egito é desse jeito. Prefere a carne que faz mal do que o maná. Obrigado. Eu gosto.
A Renata não, né? Ela falou umas coisas aí, ela não é não? Só eu? Ela falou umas coisas aí, mas é só eu? É só quando eu falo? Vocês não vão ali depois do culto descer a ripa, não? É porque ela fala com amor. Vai não? Vai mandar mensagem no WhatsApp dela? Hein? Igual manda no meu? Vai? Vai querer marcar a reunião também, não, com ela? Não. O problema não é ela não, mas o problema é o Senhor. E no meu caso é insatisfação com a palavra que eu prego e com o pregador. Aí que é duro, hein? Mas tá bom. Oh, glória! Deus céu, meu. Vamos embora, né, meu Deus? O choro dura uma noite, né, Wesley? Mas a alegria vem pela manhã. O meu nem chorei à noite, chorei a manhã toda com essa mulher, mano, com a minha esposa. Mas hoje mesmo ele já... Domingo às 18 horas. Quem quiser, quem não quiser, ó. De manhã tem culto. Pode vir também. Deixa eu me segurar. Amém. Eita glória. Levanta suas mãos, irmãos. Vamos para casa. Amém. Glória a Deus. Ô pastor, eu vou completar. Abaixa a mão. Não, peraí. Não, é porque lá na minha casa, de novo, aí Deus moveu isso e eu não anotei, mas eu quero frisar algo. Se você continuar lendo os próximos versículos, a Bíblia diz que Moisés ficou tão mal com a insatisfação do povo que ele pediu a morte. O líder, com um povo insatisfeito, pede a morte. E embora passou a gente e eu disse para o Senhor, pastor, que eu falei, meu Deus, eu sei porque que meu pastor está passando. Por causa da insatisfação das pessoas contra aquilo que Deus é na vida dele. E eu chorei. Irmãos, cuidado. Sua insatisfação está gerando desejo de morte no seu líder. Cuidado. Amém. Levante suas mãos, amém? No 3, 1, 2 e... O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês, irmãos. Não é angústia, dor, tristeza, viu?